Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo da hora que está assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de assistência informática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre temperatura do computador, como prevenir. E lembrando que sexta-feira, na quinta aula, 1h30 da tarde, a gente vai fazer o nosso atendimento, viu? Então, por favor, peço que todos participem. Deixa eu começar a apresentação aqui para vocês. Pronto. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar direitinho. Ó, a temperatura do computador é algo essencial, porque o computador, todos os componentes do computador têm uma temperatura de funcionamento adequada. Então, a partir do momento que ele esquenta demais, ele pode ocasionar alguns problemas, além de, é claro, desconforto. E quando eu falo aquecer, eu estou falando aquecer tudo. Estou falando aquecer desktop, estou falando aquecer notebook, ou até mesmo celular. Às vezes você está jogando, esquenta aqui atrás e você sente ele mais lento. Tudo isso a gente vai ver hoje. Ok? Então, aqui, ó. Primeira coisa, o que é um computador quente? Né? Qual a temperatura que a gente considera como sendo um computador quente? Como é que como é que eu faço para saber se o computador está quente? Né? A primeira resposta é a resposta óbvia. Se o computador está quente, ele está quente. Se você tocar nele, você vai sentir ele quente ao toque. Se você pegar no gabinete, você vai sentir ele quente ao toque. Se pegar no celular, você vai sentir ele quente ao toque. Nesta tela aqui, vocês estão vendo um notebook. E aí, na temperaturinha central dele, onde está branco, é onde fica mais quente. E aí, ele está 30,6 graus Celsius, né? Aqui é uma visão de cima, ó. Aqui na região do teclado, nesse centro, é mais ou menos onde fica o processador. O processador e a placa de vídeo, a ventoinha, é onde geralmente mais esquenta. Percebam que essa mancha branca aqui e aqui, apesar de estar esquentando no display, aqui é a saída de ar do computador. Esse computador, ele possui uma ventoinha para trás. Os computadores para o lado, essa parte mais quente está para o lado. Percebam também que o projeto do notebook ele é feito para o local onde você coloca as mãos não esquentar tanto. Então, veja, onde colocar as mãos está 30 graus, comparado ao local onde está o processador e a ventoinha de dissipação. Então, onde você coloca a mão está mais frio do que no resto do computador. Por quê? Porque o computador ele foi projetado, o notebook foi projetado para que você não tenha a sensação de que ele está quente, né? Você tenha a sensação de que ele está em temperatura minimamente aceitável, tranquila, que você não perceba que ele está quente, obviamente, né? E aí, quais são os problemas no computador quente, né? O computador quente, ele pode apresentar thermothrottling. O que é o thermothrottling? Thermothrottling é quando o processador esquenta a um ponto, que ele não pode mais ficar trabalhando naquela frequência tão alta. Porque se ele continuar trabalhando naquela frequência alta, ele vai continuar subindo a temperatura e pode queimar efetivamente o processador. Então, o processador, eles têm um dispositivo de segurança, é um requisito de segurança, aonde, ao chegar em determinada temperatura, ele para de subir o clock e começa até a baixar o clock para que o processador continue naquela temperatura. Ok? Então, às vezes tem uma tarefa muito elevada, uma exportação de um vídeo, um processamento de um áudio, uma edição no Photoshop, uma renderização de imagem 3D, um jogo que você esteja jogando, a partir do momento que ele atinge a temperatura máxima, o processador ou o chip gráfico, ele começa a perder performance, ele fica mais lento para conseguir manter a temperatura, porque se ele ficar rápido do jeito que está, a temperatura vai continuar crescendo. Então, ele começa a estabilizar para manter, até que você pare de fazer essa tarefa e ele possa baixar mais ainda o desempenho para a temperatura baixar, e depois que ela baixa, é que o desempenho volta. É um requisito de segurança feito para que os processadores não peguem fogo, literalmente, ok? E ocasiona a perda de desempenho dos computadores que vocês utilizam, e é mais comum em notebooks do que em desktop, simplesmente porque os notebooks, por serem mais finos, eles têm mais dificuldade de refrigerar, ok? Quem é que causa o thermal throttling? O thermal throttling, ele é
tanto causado por falta de manutenção do computador. Então, se seu computador tiver com ventoinha queimada, se queimou o ventiladorzinho, se travou a ventoinha do computador e você não percebeu, se tem muita poeira acumulada dentro dele que forma uma mantazinha de proteção e atrapalha, se a pasta térmica estiver ressecada do processador, tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. Se a pasta térmica estiver ressecada, se o processador for muito forte para o dissipador dele, então, uma falta de manutenção, ou uma falha no projeto. Desculpa, a questão do tamanho do dissipador do processador é uma falha de projeto, não de manutenção, né? Então, ou uma falha de projeto. E o que é uma falha de projeto? A pessoa que desenvolveu, que projetou, não pensou que ele pudesse chegar nesse ponto. Isso aconteceu muito com o MacBook que virou piada na internet por causa disso, e ele simplesmente congelava, ele só funcionava em situações muito específicas, o notebook muito frio, para conseguir refrigerar o i9 logo quando botar dentro dele. Ok? Vida que segue. Como é que eu faço para medir a temperatura? Para medir a temperatura do meu computador, existem diversas formas. Existe um software, e aí eu vou abrir o software para vocês. O software, ele mede diversas características do computador, inclusive a temperatura. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Aqui, ó, pronto. Esse é o ID. Espero que todo mundo esteja vendo o software agora. Então, aqui, ó. Esse programa, ele possui diversas informações. Então, agora você pode ver, ó, o uso do meu processador, 17%, o uso de cada núcleo, cada um dos meus 8 núcleos. Meu processador é um i7, 4x8, né? 4 núcleos, 8 threads. O clock que ele está operando, a velocidade é 3.5 GHz. Outros drivers, né? Então, aqui meu driver, esse driver Toshiba, aqui é meu HD. O meu HD agora, ele está funcionando a 40 graus Celsius. 40, 40, 40. O atual, a mínima e a máxima. Atual não. Tá certo, é atual, a mínima e a máxima. Então, ele se manteve em 40 graus sempre. E a utilização do meu HD, ó, 39% máximo, no caso, o valor atual, mínimo e máximo, 39%. Aqui eu tenho as informações da minha placa de vídeo. Minha placa de vídeo agora está desligada, né? Como esse computador tem duas placas de vídeo, que é integrada no processador, e a placa de vídeo dedicada, ele só usa a placa de vídeo dedicada quando é necessário, quando é um processamento mais forte. Quando não é, ele para. Então, minha placa de vídeo, ó, chegou em 70 graus Celsius. Agora está zerada. Ele não quer dizer que está 0 graus Celsius, quer dizer que ele não está aferindo. Não está aqui, ó, 0 MHz, né, utilização 0%. Então, placa de vídeo descartada. E aqui, ó, já a placa integrada da Intel, ó, Intel HD Graphics, está em 82 graus Celsius. Agora, mínima de 80 e máxima de 84 graus. Então, a HD Graphics está topada, a temperatura está um pouco alta, né? E a utilização da GPU está em 25%. Só estou usando, não estou fazendo nenhum processamento, é só a exibição do que está aparecendo na tela para vocês. E carregador e outras coisas, mas o mais importante é aqui em cima o meu processador. Percebo que o meu processador agora, ele está operando a 85, 90 graus Celsius. Ele possui de mínima aqui 82 graus Celsius e de máxima 94 graus Celsius. Quando chegar em 100 graus Celsius, ele se desliga. Então, meu computador está operando bem quente. Mas por que é que ele está operando quente? Porque eu estou com máquina virtual rodando, eu estou fazendo gravação de tela, fazendo transmissão do que eu estou vendo, eu estou editando vídeo, eu estou exportando, editando vídeo, eu estou preparando aula para vocês, eu estou com o PowerPoint aberto, eu estou com o Chrome com 200 abas. Então, assim, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. É tanto que eu não sei se eu vou achar aqui, mesmo assim ele está em 16%, 17%. Então, assim, mas ele está mantendo a temperatura. Meu sistema de refrigeramento não está conseguindo resfriar. Existem formas de reduzir, eu vou já falar para vocês. Mas é normal. Então, até 100 graus Celsius é normal, uma temperatura normal de funcionamento. 85 é uma temperatura alta? É uma temperatura alta. Computadores que rodam, entre aspas, frios,
rodam em 65 graus Celsius. 85 para frente já é quente, mas não é absurdo. A partir de 100 graus Celsius, o seu processador desliga para não queimar. E começa a acontecer throttling. Ok? Então, perceba que o meu computador é um computador novo, mas ele é um computador muito fino, que tem um processador muito potente, e ele acaba trabalhando com temperaturas mais elevadas, né? E não vamos esquecer, eu acho que aqui não aparece, não aparece, mas ele também não está funcionando com, a ventoinha dele não está disparada. Ele está deixando esquentar um pouquinho mais para poder ligar a ventoinha para começar a refrigerar, para não ficar incomodando aquele barulho de ventoinha ligado direto, que você liga o notebook, parece que ele vai sair voando. Então, ele ainda não ativou. Ele optou, o notebook, o design do notebook, optou por demorar um pouquinho mais a ativar. Ok? Deixa eu seguir com vocês. Ó, opa, esse aqui. Então, nós temos o CPU-ID HW Monitor, que mostra a temperatura do seu computador. E você pode usar a boa e velha, aqui, ó, pistolinha, eu tenho uma aqui. Pistolinha de temperatura. Você mede, aperta e tal, ele mostra a temperatura que tá. Isso aqui funciona a pilha. Vou pegar a bateria aqui para vocês. Funciona com 2 pilhas palito. É um positivo. Aqui eu digo se eu estou medindo a temperatura de um corpo ou se é de algum objeto. No caso, eu vou colocar... Opa. Aqui. Estou medindo a temperatura do objeto. Eu vou posicionar no notebook no lugar que está mais quente e ele vai me mostrar a temperatura da carcaça. Espero que vocês estejam vendo, né? E deu 41,3. Vamos medir de novo. 41,5. Deu para ver, mas vocês estão enxergando ao contrário. Né? É um medidor de temperatura. Se eu medir na testa, da temperatura corpórea, não estou com febre. Se eu mudar o modo para objeto, então eu vou ver aqui na altura da mão. Aqui na altura da mão já deu 32,8. Mas aqui onde... Deixa eu ver onde está mais quente. É aqui mesmo, aqui perto do 7. Deu 42,5, 42 graus e meio. Então, assim, é uma ferramenta bem precisa e você pode abrir seu computador e olhar no hardware mesmo, mirar o laser no HD e ver qual a temperatura que ele está. Então, é um ótimo medidor de temperatura. E como é que eu faço para corrigir esse problema de throttling e de superaquecimento do computador, dos meus componentes, né? Primeiro de tudo, antes de tudo, você tem que limpar seu computador. Abre o computador e limpa. Só essa camada de poeira já ajuda muita coisa. Às vezes a ventoinha está travada por conta de uma sujeira que está travando. Já aconteceu comigo. Tinha um pedacinho de plástico que ficou travando a ventoinha e o computador desligava de superaquecido porque a ventoinha não disparava. Ok? E você também pode melhorar o sistema de refrigeração. Aí aqui vem uma observação, viu? Não é refrigeração. Todo mundo na internet conhece como refrigeração, a literatura coloca refrigeração, mas não é refrigeração, é arrefecimento. Porque a menor temperatura que o seu componente vai estar é a temperatura ambiente. Refrigeração é trazer a temperatura para baixo da temperatura ambiente. Então, se está fazendo 36 graus Celsius na sua casa, não tem como o notebook ficar a 30, 25 graus Celsius. Isso seria refrigeração. É o que uma geladeira faz. Está quente lá fora, né? E a geladeira coloca a temperatura abaixo. Um ar-condicionado. O ar-condicionado também é refrigeração. Os sistemas de computadores, por padrão, são sistemas de arrefecimento, para trazer para a temperatura ambiente. É claro que existem sistemas de refrigeração que funcionam em computadores, só que são caros, dispendiosos e correm o risco de soltar umidade. Ai, meu Deus do céu, como é o nome daquele negócio? Condensar a água e a água escorrer e derramar na placa-mãe, aquela coisa linda. É possível? É, mas ninguém faz, porque além de ser caro, gasta mais energia, ainda corre o risco de danificar o equipamento, né? Então, a gente trabalha com estruturas de arrefecimento, igual de carro, igual o motor de carro. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem um coolerzinho padrão comum,
sem muita diferença, com os palitinhos de cobre, e aqui nós temos outro usando exatamente a mesma tecnologia, ó. Sobe os tubos de cobre, e o calor é dissipado em cada lâmina dessa, a partir de 2 ventoinhas. Então, você pode, caso seu computador esteja apresentando temperatura, atualizar o sistema de arrefecimento do seu processador. É claro que você não precisa comprar uma solução dessa de R$ 400 para colocar no seu computador. Existem outras soluções mais baratas que resolvem. É que eu quis trazer os dois extremos, né? O que vem, o mais baratinho e o mais caro. Mas você pode procurar uma solução personalizada para melhorar a refrigeração do seu processador, né? E existem também water cooler. O water cooler tem outro errinho aqui. Primeiro, é uma refrigeração baseada em água. Esse aqui parece o do carro. Aqui tem uma bomba de água, e essa bomba de água ela fica bombeando a água para passar por um radiador, e é literalmente um radiador estilo de carro, e aqui ele resfria o líquido, e o líquido volta frio para o processador, e assim fica repetindo o processo. Então, qual é o primeiro erro? O primeiro erro é que o que tem aqui dentro não é água. Até porque colocar água aqui dentro poderia danificar o equipamento por conta dos sais minerais. Então, não é water, né? É liquid cooling. É resfriamento à base de líquido. O líquido que está aqui dentro é um líquido que favorece essa troca de calor. Ok? Mas você liga esse aqui no processador, esse aqui você coloca no seu gabinete e ele refrigera. Um pouco melhor do que air cooler. E aí eu tenho uma observação, né? Quando eu digo um pouco melhor, o pessoal, vou botar um water cooler. O water cooler, o melhor water cooler, ele é melhor do que o melhor air cooler. Porém, ali no meio do caminho, você encontra soluções que são melhores ou piores. Então, não é só porque o water cooler que é melhor do que qualquer air cooler, não. Tudo depende do preço e da eficiência. Ok? E a gente pode adicionar ventoinhas no nosso gabinete. No caso do notebook, fica um pouquinho mais complicado. Eu vou já falar da solução para o notebook. Mas se você tem um desktop, você pode colocar 2 ou 3 ventoinhas a mais para ajudar a ventilação dentro do seu gabinete, para que ele pegue cada vez mais ar frio, aspas, né, temperatura ambiente, de fora do gabinete, jogue para dentro do gabinete, esquenta o ar e joga o ar quente que está dentro do gabinete para fora. Então, quanto mais ventoinha, teoricamente, mais bem refrigerado está seu gabinete. Só queria chamar a atenção nessa figura, que a ventoinha da esquerda, ela possui um conector de 4 pinos Molex, e a fan da direita, ele possui um conector de 3 pinos. Esse conector, você liga direto na fonte. Quer dizer que a fan, ao ser ligada, ela vai ser ligada em velocidade máxima, e sempre que o computador estiver ligado. Nesse caso aqui, como você liga na placa-mãe, quem controla é a placa-mãe. Então, a placa-mãe vai determinar a hora de ligar, a hora de desligar e a velocidade com a qual essa ventoinha vai girar. Então, eu acho que vocês já entenderam, né? Vamos dar prioridade a ventoinhas que têm 3 pinos, só que esses 3 pinos são extremamente limitados nas placas-mães. As placas-mães mais baratas têm só 1 ou 2 desses disponíveis. Então, limita um pouquinho a capacidade de refrigeração do seu computador, mas ninguém compra placa-mãe barata para colocar em computador barato, não. Geralmente, quando o computador é bom e já esquenta mais e precisa de uma refrigeração melhor e a pessoa vai investir em refrigeração, em arrefecimento, a pessoa geralmente tem uma placa-mãe melhor, né? E nós temos a solução para notebooks também. Eu queria trazer uma observação. Isso é um exaustor. Aqui dentro dele tem uma ventoinha que puxa o ar aqui da saída de ar lateral. Tem que ser saída de ar lateral. Se for saída de ar igual ao meu computador, assim, que vai pela tela, não dá certo. Tem que ser aquela saída pela lateral do notebook. E ele puxa o ar quente. Ele tem a ventoinha que joga para fora, né? Ele é outra ventoinha que ajuda aquela ventoinha a tirar o calor de dentro. E você ajusta a velocidade que ela vai funcionar. E ela pode funcionar bem alta e ela é bem barulhenta, mas funciona muito bem. Eu utilizei durante muito tempo um desse no meu computador, ainda hoje eu tenho um desse lá em casa, que não uso mais porque esse computador atual não suporta, né? Porque a saída dele é aqui no monitor e acaba atrapalhando. Você liga ele no próprio USB do computador e controla a velocidade. Assim, é bem satisfatório, porém é um pouquinho barulhento, mas resfria o notebook.
E aqui nós temos um exemplo do Airflow. Airflow pode ser traduzido como fluxo do ar. O ar, a estrutura do seu gabinete, ela deve ser montada de tal forma que o ar frio venha pela frente ou por baixo do seu desktop e o ar quente saia por trás ou por cima do seu desktop. Nesse caso, esse desktop ele é fechado em cima e ele é fechado embaixo. Existem desktops que são abertos, gabinetes que são abertos, em cima e embaixo. Então, aqui, ó, o ar frio entra pela frente do notebook, então é interessante que você tenha uma ventoinha aqui na frente, puxando o ar frio, o fluxo dele tem que ser de fora para dentro. Quando você liga, ele tem que ventilar dentro do seu gabinete. Aqui nós temos as baias dos HDs, então ele já entra refrigerando o HD, né? E aqui nós temos o processador e a fonte, né? Nesse caso, a fonte é em cima, a fonte, o próprio ventiladorzinho da fonte já joga o ar para fora, aqui em cima. E aqui, se você colocar nesse caso aqui embaixo, é o ventilador das placas de vídeo, que está botando o calor para fora. E aqui tem essa ventoinha anexada ao gabinete que puxa o ar quente para fora. Dica, viu? Isso aqui também serve para o quarto de vocês. O quarto de vocês está quente, não tem saída de ar, você tem que fazer uma fonte de ar entrar e ter um lugar para sair o calor. Lembrando que o ar quente, ele é menos denso do que o ar frio, que significa que o ar quente sempre tende a subir e o ar frio sempre tende a descer. É por isso que a entrada é por baixo e na frente e a saída é por trás e em cima, ok? Porque o ar quente tende a subir e o ar frio tende a ficar ali mais nivelado pela parte de baixo. Ok? E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido a aula, tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E lembrando que sexta-feira, e aí, às 1h30 da tarde, nós temos a aula para tirar dúvidas. Ok? Até mais. Fico aguardando vocês para a próxima aula.